A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, e esse vídeo aqui é da lição de número 10, da revista da editora Betel, a revista de adultos da Betel, e aqui é essa lição 10, nós vamos falar dela agora, amém? O tema dessa lição, a solicitude da vida, tá? Lição para ser ensinada em 4 de setembro, de 2022, tem a data aí, mas pode ser ensinado a qualquer hora, qualquer momento, qualquer data, né? Ano que vem, depois, tá? No link na descrição dessa lição aqui, do vídeo, eu vou deixar o link para você acessar essa lição lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá bom? E vou deixar o link também para você adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, que vai ser bênção para a sua vida. Vamos então aí à nossa lição? Lição de número 10. Bom, aqui o tema da lição é a solicitude da vida, tá? E ela está baseada aqui no texto, tem o texto de referência de Mateus 6, o verso 25, 26 e 27. Eu vou ler aqui, você com certeza já conhece. Aqui o Senhor Jesus fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? Ou do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Aqui são as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Tá? Esse aqui é o sermão que a revista da editora Betel está trazendo nesse trimestre, para nos ensinar o caráter desse sermão, os ensinamentos. Isso aqui é muito importante. Então nós vamos entrar nessa lição agora e tratar desse assunto importantíssimo, que é a solicitude da vida. Bom, e aqui na introdução, eu já faço um destaque para a parte que diz assim: nessa parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais. Tá? Então essa parte do sermão, essa sequência aí que eu li, na leitura do texto de referência, aqui o Senhor, ele trata da preocupação excessiva, né? É um alerta para a gente não estar excessivamente preocupado com as coisas materiais. Então, a ideia dessa lição é isso aqui que é importante a gente pegar. Você que é professor, você tem que pegar a ideia central da lição. É exatamente você passar para os irmãos, você que é aluno, aprender isso daqui, que nós podemos e devemos confiar em Deus. Por quais motivos? Pelos motivos que Jesus apresenta. Porque se nós cremos que Deus existe e que Ele é criador de todas as coisas, então não há por que a gente ficar ansioso. E a gente vai ver nessa lição aqui que vai exatamente tratar de um dos problemas que está adentrando as igrejas e que não era para estar acontecendo. Por exemplo, a ansiedade é uma delas, um desses problemas. Problemas psicológicos. A gente vê cristãos tendo que ser tratados por psicólogos. Por que isso acontece hoje? Não acontecia na época dos apóstolos? Por que naquela época não acontecia? Só tem um motivo: a falta de fé. Esse é o motivo principal. Quando a pessoa não tem fé que Deus há de sustentar todas as coisas que são necessárias para nós, então a pessoa desenvolve a ansiedade. É simples assim. E aí a gente vai ver isso acontecer, e Jesus, sabedor de que tudo isso estaria acontecendo nos últimos dias, nos dá essa lição importante do Sermão da Montanha. Eu sempre falo isso, sempre prego isso nas minhas mensagens, de que o Sermão da Montanha ele é tão importante quanto os textos que falam sobre Santa Ceia, porque ele nos mostra o verdadeiro caráter do reino de Deus, o que é ser um crente de verdade. E aqui o Sermão da Montanha, nessa parte, vai falar sobre a solicitude da vida. Amém? Vamos então aí, continuando na lição, lembrando que convém você já ter em mente, você que é professor, ensinar os alunos
O que é solicitude, né? Solicitude é o desejo de alcançar algum fim, tá? O desejo de fazer algo, tá? Então, a solicitude da vida é o desejo das coisas da vida que a gente deseja. E quando a gente foca os nossos propósitos, aquilo que é importante para nós, como comida, bebida e vestimenta, quando a gente foca nessas coisas, aí a gente está desonrando a Deus, tá? Como a lição vai tratar aqui, e a nossa solicitude da vida está nessas coisas. E então o Senhor Jesus está nos ensinando acerca disso. Vamos lá, continuando, combatendo a ansiedade. Esse aqui é o primeiro tópico. E lembrando a você que está acompanhando aí nosso vídeo, vai já e dá o like nesse vídeo aí, dá o like, ajuda o nosso canal, deixa um comentário aí para mim, fala alguma coisa, diz que me ama. É importante para, né, ativar o engajamento aí no nosso canal, para a gente poder divulgar aqui essas mensagens, né, dar mais qualidade à escola bíblica dominical. Vamos lá, continuando então? No primeiro subtópico desse tópico é 1.1, o tema é não andeis ansiosos. Você que está acompanhando a sua revista ou acompanhando na página aí do blog, eu faço destaque para essa parte que diz assim, ó: a ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções, ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. Aí aqui, convém entender aqui que duplicidade que o comentarista está dizendo aqui, né? É a duplicidade dentro do contexto da lição. É você estar no reino de Deus e olhando para as coisas materiais. Isso é a duplicidade que ele cita aqui. Então, quando a pessoa se distrai com as coisas da vida, ela tem essa tendência de viver em duplicidade. Né? Ó, ele diz respeito a vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções. Tá? Então, é a gente não focar as nossas coisas, evitar essa duplicidade aqui, evitar se distrair, né, no reino de Deus. Você tem um foco. O que é você estar distraído? É quando você lembra da mensagem em que Pedro, parábola não, do fato em que Pedro está indo em direção a Jesus e no momento andando sobre a água, né? E num determinado momento ele olha as ondas ao redor e ele começa a afundar. Então, ali a duplicidade, é o exemplo dessa duplicidade. Ele está olhando, em vez de ele olhar para Jesus, ele olha para as coisas ao redor, para as dificuldades ao redor. E então, a mesma coisa é a gente. Temos que evitar essa duplicidade na nossa vida. Você tem um foco, você tem um alvo, né? Isso aí convém ensinar para os alunos, tem um alvo na sua vida. E esse alvo você tem que alcançar. Então você não pode se distrair. Por que tu está sem roupa para ir à igreja? Por que você está sem aquele terno que você gostaria de ter? Será que você vai ter amanhã condição de comprar aquele carro que você quer tanto comprar? Ou será que você vai ter o dinheiro no final do mês para fazer a compra? Tá? Entrega essas coisas na mão de Deus. Pede a Deus em oração, como o modelo de oração do Pai Nosso nos ensina, né? Pedindo a Deus pelo pão diário. Peça a Ele e tenha fé, confiança que Ele vai dar, tá bom? Esse aqui é para a gente não andar ansiosos. Esse aqui é um ensinamento dessa parte aqui da lição, tá? Continuando no subtópico 1.2, o tema desse subtópico é a vida é mais que o mantimento. E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e utilização da vida humana. Aqui em Romanos 14, 17. Aqui o comentarista faz uma alusão ao verdadeiro destino e utilização da vida humana e usa como referência Romanos 14, 17. Então eu coloquei até no meu comentário, no meu subsídio,
eu coloco o texto, o versículo, né? Romanos 14, 17, ele diz assim, ó: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria. Então, o verdadeiro destino e utilização da vida humana é isso daqui, né? É justiça, paz e alegria. E aí convém a gente entender, porque o mundo também busca essas coisas, justiça, paz e alegria, mas num contexto diferente do contexto do reino de Deus. Então, primeiro, então eu separei as três, letra A, letra B e C. Letra A, primeira, justiça. É aqui, não é a justiça do mundo, mas é a justiça de Deus. Paz é a paz com Deus. Tá? E alegria é a alegria da salvação. Essas coisas é o verdadeiro destino, e utilização da vida humana. Tá? A gente está vivo para buscar essas coisas. E nota que todas elas nos levam a Deus. Todas elas é com Deus que se usufrui. Paz é com Deus. Né? Alegria pela salvação, de estar junto a Deus. Amém? Essas coisas aqui que é importante. Tá? Continuando então, vamos lá para o... Ah, tá. Nesse mesmo subtópico, eu quero fazer um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó: mesmo animais como as aves não são vencidos pela ansiedade. Cabe ao homem, como criatura feita à imagem do Criador, ter a obrigação de aprender a confiar e depender de Deus, que o criou, assim como as demais criaturas. Então, sobre isso aqui é importante saber que os animais não possuem alma, né? Até os pets, aqueles animaizinhos fofinhos que parecem ser até inteligentes, eles também não têm alma. Eles foram criados pela palavra de Deus. O ser humano já é diferente. O ser humano tem alma, ele foi criado pelas mãos de Deus. Tá? Ele envolveu Deus no trabalho da sua criação. Então a gente vê aqui, que esse ser humano é especial. E toda a criação foi feita para depois, no final, ser feito homem. Ou seja, Deus preparou todo o ambiente, Deus criou o reino animal, vegetal, criou, né, os minerais, o Senhor fez, plantou um jardim, criou os animais e colocou o ser humano ali no meio daquele jardim. E aí, ao criar o ser humano, o Senhor deu a ele para que ele se alimentasse de toda essa, usufruísse de toda aquela criação. Tá? Por isso que nós nos alimentamos de animais, utilizamos a madeira, utilizamos as plantas para o nosso alimento. Todas essas coisas foram criadas em prol do ser humano. O ser humano é a coroa da criação. Quando a gente entende essas coisas, a gente entende a importância que nós temos para Deus. Então não há razão de um cristão, um servo de Cristo, estar com ansiedade pelas solicitudes da vida, preocupado com as coisas, né? Temeroso do amanhã. Tá? A gente vive num contexto que tudo leva para isso, mas nós, servos de Cristo, temos que ter o devido cuidado de essas coisas não atrapalhar a nossa vida espiritual. Vamos continuar então. No subtópico 1.3, o tema é olhai para as aves do céu, tá? E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: Jesus nos apresenta aqui mais um importantíssimo princípio. O Pai cuida de suas criaturas. Ele se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. Isso aqui é interessante, né? Sobre isso aqui eu até escrevi o seguinte: quando olhamos para as aves no céu, podemos notar um estilo de vida simples, em contraste com as as coisas complicadas que a gente leva hoje, né? A vida complicada que a gente leva hoje. A gente hoje vive num mundo muito complexo, uma correria, e tudo pode dar errado, né? Sempre é muita complexidade e alguma coisa pode dar errado e a gente acabar se frustrando. Então, quando Jesus nos convida a olhar para as aves do céu, ele nos mostra a simplicidade da vida, do que é. Elas vivem, elas são felizes porque elas têm a vida. E a gente devia estar alegre por ter acordado hoje e respirado.
A gente está vivo. Esse é o principal. O Senhor está nos convidando a nos alegrar com a natureza. Isso aqui, e quando a gente olha para a natureza com esses olhos que eu estou te convidando, a gente passa a ter satisfação na alma. Tá? Você vai ver que aquele problema que às vezes você está vivendo lá no seu trabalho não é tão grave assim. Né? Tem gente passando coisa pior que você. Então você vê que o convite de Jesus para olhar a natureza, as aves no céu, no caso aqui, é um convite de paz. Né? Com certeza é por isso que o nome dele é o Príncipe da Paz. Né? Amém? Vamos continuando aqui, mesmo, nesse mesmo subtópico. Aqui eu separei a parte que diz assim também, um destaque para essa parte. Ó. As aves não produzem, não cuidam da terra, nem guardam em celeiros como nós, mas recebem gratuitamente o alimento que necessitam. Jesus não está ordenando que fiquemos esperando cair do céu a nossa provisão. Jesus não está nos incentivando a ser preguiçoso. Tá? Isso aqui é importante, o comentarista colocou isso aqui, eu achei interessante a gente entender que não é um estímulo ao sedentarismo isso daqui. O Senhor Jesus não está estimulando ninguém a cruzar o braço, né, e deixar que Deus vai cuidar de tudo. Não, Deus vai cuidar de tudo e eu estou muito tranquilo. Não, não é bem assim. Tá? Ele está nos ensinando que Deus nos dá o sustento. Mas quando ele nos convida a olhar para a natureza, para o reino animal que está sendo proposto aqui, ele nos mostra também que tudo isso está para os animais no reino animal, está tudo para eles, né? Mas, no entanto, eles têm que ir lá e pegar o alimento. O mais poderoso dos animais, né? Vamos colocar assim, que é o leão, por exemplo, ele tem que caçar. Será que se ele parar lá e ficar olhando, vai vir a zebrinha e vai botar sal em cima do corpo e ficar na frente dele? Não vai acontecer. Né? O leão vai ter que caçar, vai ter que ir lá e pegar a sua presa, o seu sustento. Então assim é para todos nós. Não é um estímulo aqui para o sedentarismo, mas é um estímulo para a tranquilidade, sabendo que se você acordar cedo, se esforçar, estudar, fazer um curso, buscar uma oportunidade, você vai conseguir, porque o Senhor está te garantindo isso na vida. Amém? Continuando então, vamos para o próximo subtópico. Estamos aí no próximo tópico, né? É o 2. A ansiedade para nada é proveitosa. E aqui no 2.1, o título desse tópico é A vida não permite acréscimos. Muito interessante isso daqui, né? A vida não permite acréscimos. No 2.1. E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, de maneira muito convincente, Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. Né? Ou seja, é o mesmo que dizer, não adianta ficar desesperado, arrancar os cabelos. Isso aqui é uma verdade. Sabe o que Salomão escreve aqui, bem de acordo com isso que Jesus está falando? É Eclesiastes 1,14. Olha o que Salomão escreve. Ele diz assim, ó, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Olha só o que o sábio Salomão escreveu sobre isso, sobre os cuidados da vida. Ele falou que atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Ele falou que tudo era vaidade e aflição de espírito. E não é uma grande verdade? Às vezes a gente está correndo por tantas coisas, buscando tantas coisas nessa vida, não é verdade? Lutando por tantas coisas, e depois a gente vê que tudo isso é vaidade da alma. Né? Não é verdade? As coisas mais importantes na vida, as coisas mais importantes que a gente pode buscar dessa vida, é aquilo que nos leva para perto de Deus. Isso é o que é o mais importante. Né? Eu até trato isso no meu livro, O Maior Milagre de Jesus. Né? Eu mostro o que é mais importante para você. Tá? Você deveria ler esse livro, né? Com certeza, é uma recomendação. Mas você que conhece Jesus, uma recomendação desse livro de presente.
adquire ele aí e dá de presente. Com certeza vai ajudar a evangelizar vidas. Continuando então, vamos aí ao próximo A, também aqui mesmo, nesse mesmo subtópico. Aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, a medida de um côvado equivale a cerca de meio metro e é usualmente utilizada como unidade para distância, não para tempo. Em linguagem popular, o exemplo teria a conotação de esticar a vida um pouco mais. Tá? Aqui, Jesus, com essa conotação, Jesus está querendo nos mostrar que ninguém pode acrescentar nada na vida. Não tem como você acrescentar nada, nem um tempinho a mais na sua vida. Quando chegar o seu momento, quando chegar o meu momento, nenhum de nós vai poder falar assim, Senhor, me deixa ficar aqui mais um pouquinho, né? Me deixa ficar mais um pouco. Não vai ter tempo. Acabou o tempo. E aqui ele está nos mostrando que não adianta a gente ficar na correria, atrás, como diz Salomão, né, correndo atrás do vento. Não adianta nada disso. Por quê? Porque vai chegar um momento em que nós vamos ser chamados para perto de Deus. Vai chegar um momento em que o nosso tempo acaba. Então não adianta toda a correria, toda a ansiedade. Né? Não vai adiantar isso. A gente sabe o seguinte, amanhã, quando a gente partir, no nosso trabalho vai ter outro depois no nosso lugar. Tá? Os bens que você guardou com tanto afinco, né? Tomando tanto cuidado, alguns deixam de entregar o dízimo. Eu vou falar disso aqui numa das aulas mais à frente. Deixa de entregar o dízimo, deixa de ofertar na igreja para guardar algum dinheiro, para se preocupar em comprar uma casa, e aí chega o seu momento. E para quem vai ficar tudo isso? Isso aí são coisas que a gente tem que pensar na nossa vida. Então, o tempo de investir, o tempo de fazer a obra, o tempo de entregar as coisas na mão de Deus é hoje, é agora. Né? Continuando, então, vamos para o próximo subtópico, que é o 2.2. A ansiedade é cega. E aqui eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó, pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece, né? Então, lições que a própria natureza oferece. E aqui, nesse subtópico, vai mostrar como o Senhor Jesus ele usa agora o reino vegetal. Primeiro ele fala do reino animal, né, das aves do céu, e agora ele usa do reino vegetal para falar, ele fala sobre os lírios do campo. Né? Então aqui o comentarista está colocando que quando a gente vive num clima de ansiedade, a gente deixa de observar esses ensinos que a natureza nos traz, como o Senhor Jesus nos mostra ali falando sobre os lírios do campo. Ele fala um ensinamento muito lindo, né? Que o Senhor fez com os lírios do campo, ele faz uma bela obra de arte, uma maravilha, né? Pela beleza deles, com as flores, né? Com os lírios, e aí mostrando que nem Salomão, com toda a glória dele, conseguiu se vestir como aqueles lírios. Ele falando de roupa, né? Acerca do que a gente tem que ter cuidado de vestir. Muito interessante. O Senhor Jesus usa o reino vegetal, que é o que fala a matéria-prima para as roupas, né? Se bem que tem roupa de couro aí de animal, né? Mas que é a matéria-prima, principal matéria-prima para roupa, para falar sobre a vestimenta. Né? A gente não está ansioso quanto a isso. Tá? Bom, continuando então, vamos para o 2.3. Nesse subtópico, o tema dele é ansiedade incrédula. E aqui tem uma verdade muito forte. Aqui ele fala assim, ó, ao dizer que seus discípulos são homens de pequena fé, Jesus aponta a uma deficiência na fé, não sua ausência. Aí é o seguinte, a falta de fé ela tira a salvação. Né? Ela não... isso é que tira a salvação, a falta de fé. A pouca fé, ela não tira a salvação. Tá? A pouca fé não tira a salvação. Porém, Jesus está mostrando o tempo todo aqui que a pouca fé ela pode nos atrapalhar. Tá? Então, a falta de fé, isso sim tira a salvação. Mas você é salvo em nome de Cristo Jesus. Por quê? Porque você tem fé que Ele é o Filho de Deus. Então, a sua fé salvífica já te garante a salvação. Porém,
a sua pouca fé vai te atrapalhar. Por quê? Com pouca fé, você começa a criar ansiedade pelas coisas da vida. Você já viu o crente que ele toma a Santa Ceia, ele é membro de uma igreja, vai aos cultos, vai até a escola dominical, mas ele vive com problemas psicológicos. Né? Os crentes pós-modernos hoje, eles têm problemas psicológicos. Lembra que eu falo no início isso aqui? Antigamente não tinha. E por que hoje tem? Por causa da pouca fé. Né? Por causa disso aqui. As pessoas não conhecem Deus mais. Essa é uma grande realidade. Não se aprofundam em conhecer a Deus. Se você olhar a sua igreja mesmo, você vai ver que pouca gente ora. Pouca gente se aproxima de Deus. Pouca gente busca o conhecimento de Deus de verdade. Pouca gente vai à escola dominical. Pouca gente se dedica a uma vida de santidade. Essa é uma grande realidade que está acontecendo agora em todas as igrejas. Tá? O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Que o Filho do Homem, por acaso, acharia fé na terra? É. Bom, continuando, vamos para o tópico 3, vencendo a ansiedade. Né? O primeiro subtópico é 3.1 e o título desse subtópico é O Pai conhece as nossas necessidades. E aqui, agora, a fórmula para vencer a ansiedade, né? Bom, aqui é o seguinte, vamos para o destaque. Esse é um princípio importantíssimo para as nossas vidas, pois se Deus sabe de tudo o que necessitamos, não existe motivos para um viver ansioso da nossa parte. Então, ou seja, a gente tem que crer que Deus já sabe tudo o que nós necessitamos, mas nem por causa disso vamos deixar de pedir. Né? Aqui na lição não está falando isso, mas a gente entende isso pela oração do Pai Nosso, que nos ensina a pedir pelo pão de cada dia. Então, a gente vai pedir já sabendo, né, que Deus vai nos dar, porque Ele conhece as nossas necessidades. Ele não vai nos negar aquilo que nós precisamos. Então, a gente ter essa certeza, isso é fé, né? Isso é ter fé, então isso vai nos ajudar. E aí você vence a ansiedade, você não vai ficar preocupado com o dia de amanhã, quer dizer, preocupado tu vai, mas não com um problema psicológico, tão ansioso ao ponto de não conseguir, de perder o sono, tão ansioso ao ponto de ficar discutindo em casa, debatendo, brigando. Já viu famílias, casais, nós brigando o tempo todo. Isso aí acontece por causa dessa solicitude da vida, essa ansiedade da vida que atrapalha as pessoas, mas não pode atrapalhar o servo de Cristo. Porque no tópico anterior até falou isso aí não está de acordo com o servo de Cristo, com o servo do reino de Deus. Ele não pode desenvolver esse tipo de ansiedade, ele desonra Deus com esse tipo de coisa. Continuando então, vamos para o próximo subtópico, e o título desse subtópico o subtópico 3.2, o título é Estabelecendo Prioridades. E aqui é interessante, né? Fala de Mateus 6,33. Tem até um vídeo meu gravado sobre esse texto aí, depois você procura. É muito legal, procurei no canal aí. Ó, este deve ser o objetivo de cada cristão, buscar o reino de Deus, não a glória pessoal ou objetivos egoístas. Mateus 6,33. Né? E aqui é o seguinte, quero fazer também um destaque para essa parte. A aceitação da vontade divina e o propósito de pô-la em ação em nossas vidas é a primeira maneira de derrotar a preocupação. Olha só, o que está ensinando aqui, para mim e para você? Que quando você tem um foco e você coloca isso como propósito principal da sua vida, o foco do reino de Deus, qual é o foco do reino de Deus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso tem que ser o meu foco e o teu foco. Quando você tem isso como foco e você começa a investir nisso, as preocupações da vida não vão te atingir, não te afetam. Lembra que eu falei no início sobre a duplicidade? Você começa a olhar as coisas que estão ao redor. Por quê? Porque perde o foco. Foi o que aconteceu com Pedro andando sobre a água ali ao encontro de Jesus. Começou a olhar para os lados e ver as dificuldades. É isso aqui que está ensinando. Quando você estabelece uma prioridade,
conforme Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas. Tá? Isso aqui é muito interessante. Aconselho você mais uma vez a olhar nosso vídeo lá, que eu gravei aí, está no nosso canal no Clube da Teologia. Continuando então, 3.3, o título desse subtópico é Basta cada dia o seu mal. Nesse subtópico eu quero fazer o destaque aqui para essa parte que diz: esta é a razão de nossos dias terem apenas horas e não períodos maiores. Seria doloroso demais para nós lidarmos com tanta pressão, né? Isso daqui eu vou até anotar aqui no meu esboço que eu vou aprontar hoje, se Deus quiser. Essa aqui que fala sobre os cuidados da vida no que diz no tocante a tempo, né? Ou seja, ele fala que por o dia, Deus providenciou um dia ter 24 horas. Porque se o dia tivesse mais que 24 horas, a pessoa ansiosa, ela ia sofrer muito mais, né? E aqui eu quero chamar a atenção para esse problema que a gente vê acontecer hoje. Já reparou que a gente vê o tempo hoje? Você chega, ó, a gente já está em setembro, vamos entrar em setembro agora. O ano já passou, já foi. E parece que a cada dia que passa, parece que a cada ano que passa, parece que os anos ficam mais curtos. Quando você vê, você pisca o olho, já está no meio do ano, daqui a pouco já está entrando em novembro, e quando de repente vê, já é Natal, né? Não é verdade? Então, quando você... por que isso acontece? É porque Deus encurtou o tempo? Tem gente aí que, né, com várias teorias dizendo que está sendo encurtado aí o movimento de translação da Terra. Não é nada disso. É a nossa percepção de tempo. Porque quando você fica envolvido com o corre-corre do dia, da vida atual, né? As suas preocupações diárias, tudo hoje é complexo. Você se envolve com muitos afazeres. Né? O ativismo dos dias atuais faz com que você nem vê o tempo passar. Você não consegue nem perceber. Tu vai, segunda-feira, tu vai trabalhar preocupado, chega na terça, chega na segunda em casa já preocupado na terça você vai trabalhar já preocupado com o relatório que tem que entregar tal dia, e aí quando você vê já acabou a semana, e aí já é sexta-feira, e daqui a pouco você já está preocupado de novo com a semana que vem, e aí quando você vai ver, irmão, o tempo já passou, quando vê já acabou o ano. É assim que está acontecendo, tá? É assim que está acontecendo. Nossa percepção de tempo está cada vez mais comprometida. E a gente tem a impressão que o ano está passando mais rápido. Mas é por causa dessas aflições dos dias atuais. E Jesus nos faz um convite aqui muito simples. E aqui eu vou finalizar o vídeo com isso. Ele nos convida a olhar para as aves no céu. Olha a simplicidade que elas vivem. Né? E Deus cuida de todas elas. Então eu e você tem que parar de ficar com esses problemas psicológicos, tá? E passar a confiar mais em Deus. Se os crentes soubessem isso aqui, íamos ter menos problemas de depressão, menos problemas de ansiedade, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco aí até agora. Tá? Adquire o meu livro aí, O Maior Milagre de Jesus. Você não vai se arrepender. Curte esse vídeo aí, compartilhe esse material, recomende o nosso canal para outros irmãos. Deus abençoe. Tenha uma boa aula em nome de Jesus.